Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, tem uma mensagem para nós hoje. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Preste atenção, porque Deus está dando aqui um dos ensinamentos mais preciosos que eu e você poderíamos ter. Os ensinamentos dos melhores professores, das melhores universidades e faculdades do mundo não se comparam ao menor ensinamento de Cristo. Porque tudo que vem do homem só tem valor para essa vida. Mas o que vem de Deus vale tanto para essa vida como para a vindoura. O cidadão perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe disse: o que está escrito na lei? O que é que você entendeu da lei? E o homem então respondeu e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é amar a Deus? Amar a Deus é ter os mandamentos e os cumprir. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E como é que eu amo a Deus de todo o meu coração? É quando eu assumo a veracidade das suas promessas. É quando eu creio de fato em tudo quanto ele diz. Se na hora de orar, por exemplo, eu ficar na dúvida: será que Deus vai me responder? Será que ele vai me curar? Será que ele vai cumprir a sua promessa? Eu não vou receber coisa alguma de Deus. Tiago disse que aquele que duvida é inconstante, é como as ondas do mar, que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. E esse homem, essa pessoa, não pensa que vai receber alguma coisa de Deus. Você tem que amar a Deus e ter os mandamentos, obedecer, crer e procurar ter comunhão com Ele de todo o coração e de toda a tua alma. Tem que haver em ti um desejo sincero: eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir a pregação, eu vou buscar a Deus em oração, porque eu quero encontrar o meu Salvador, eu quero a solução do meu problema. Então você vai encontrar. E de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade, eu vou buscar e eu vou encontrar o meu Deus. E de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse para ele: respondeste bem, faz isso e viverás. Agora preste atenção numa coisa: se fazendo estas coisas, Deus nos dará a vida eterna, porque foi Jesus quem disse: faça isso e viverás, quanto mais ele nos haverá de dar outras coisas menores, coisas concernentes a essa vida terrena, tais como a cura do corpo, prosperidade financeira, bens materiais, enfim, tudo isso já foi conquistado para nós. E é um direito que nós temos por pertencermos à família divina. Conforme está escrito em Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Cada vez que nós nos aproximamos de Deus para buscar dele alguma promessa, algo que nós aprendemos que nos pertence, que está escrito na Bíblia, que é o nosso direito, nós temos que fazer isso de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Quando você vem dessa maneira, com o seu coração preparado, com toda a sua alma, com todas as suas forças, você vai obter o sucesso. Essa é a receita para você hoje ser abençoado. Eu não sei como está a sua vida, como é que está a sua situação hoje, mas é certo que poderia estar muito melhor. Sempre há uma bênção maior a se alcançar.
Então, prepare o seu coração para ouvir a boa palavra, porque quando nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração aberto e preparado para ouvir a palavra, querendo ouvir, querendo aprender dele, nos é dada uma nova oportunidade para mudar a nossa vida. Mas isso será feito conforme a nossa fé. Deus pode fazer qualquer coisa, mas a minha fé, a sua fé é que vai determinar o que ele vai fazer na minha vida, na sua vida. A sua fé é o limite daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se você é uma pessoa que quando vai orar, pede a Deus para suprir as suas necessidades, ele vai suprir as suas necessidades. Mas se por outro lado você pedir a ele a vida abundante, ele vai te dar vida abundante. Se você que não tem onde morar pedir para Deus uma casinha, nem que seja um barraquinho na favela, ele vai te dar um barraquinho na favela. Mas pense bem, por que você vai se conformar com um barraquinho na favela se Deus é poderoso para te dar uma boa casa num lugar tranquilo? Tudo vai depender de como você crê. Se você limitar o poder de Deus na sua vida, ele vai ser limitado para você. Mas para Deus não há limite. Muitas vezes nós impomos limites para Deus operar. Tem pessoa que acredita que Deus pode curar uma dorzinha de cabeça, mas duvida que ele pode curar um câncer. No entender dela, Deus cura uma dor de cabeça, mas não cura um câncer. Essa pessoa não conhece a Deus. O que é um câncer diante daquele que criou todas as coisas? O Senhor disse em Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Preste atenção nisso. Deus disse, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Será que Deus que fez com que uma sementinha se desenvolvesse ao ponto de se tornar um corpo completo, o Senhor que criou cada órgão do corpo, com cada qual com a sua função, colocou cada um no seu lugar, teceu músculos, nervos, formou a nossa estrutura óssea, milhares e milhares de células, ele conhece cada uma delas e sabe qual a função de cada uma. Será que ele não seria capaz de eliminar do corpo humano uma célula doente e criar uma outra sadia? Será que ele não poderia substituir um órgão doente por um outro são? Claro que pode. E ele faz isso num piscar de olhos. Sem dor, sem contraindicação alguma. Deus pode tudo, meu irmão. Só depende de você crer e buscar de todo o seu coração. É preciso saber pedir. Dias atrás eu falei sobre o Salmo 81, versículo 10, onde o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, o teu Deus que te livrou da escravidão do diabo. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Aprenda a abrir bem a sua boca. Vai orar, vai pedir, peça direito. Não tem que ser humilde na sua petição. Não, peça o melhor, peça tudo o que você precisa e não limite o poder de Deus, porque para Ele não existe limitações. Ele é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata, Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, para quem não existem impossíveis. Ele chama a existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Então, peça com todo o seu coração e creia, porque Ele tem o melhor para te dar. Talvez a sua situação hoje não seja das melhores. Você talvez esteja enfrentando lutas, passando por momentos difíceis e quem sabe até culpando alguém pela sua infelicidade. Mas saiba que se tem alguém responsável pelo seu insucesso, esse alguém é você. Além do diabo, claro. É você por não ter dado ouvidos às palavras de Deus no passado. Como pregador da palavra de Deus, eu não estou apontando o dedo nem julgando você, não. Porque eu não sei da tua vida e nem te conheço. Mas a palavra de Deus é quem diz isso em Jeremias capítulo 22, versículo 21. Diz, falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste, não escutarei. O que o Senhor está dizendo aqui? É que desde aquele tempo em que tudo ia bem na sua vida, Ele tem te chamado,
tem enviado pessoas para te falar a respeito de Jesus, e tu não quiseste dar ouvidos à voz dele. Disseste: não escutarei. Esse tem sido o seu caminho desde a tua mocidade, o não obedecerdes à minha voz. Então, meu querido, minha querida, se a coisa chegou a esse ponto, foi porque você deu bobeira e não buscou ao Senhor, e o diabo então veio e fez a festa na tua vida. Enquanto tudo parecia bem, você não quis escutar a Deus. Mas mesmo agora o Senhor Deus está lhe chamando para te dar uma nova oportunidade. O Senhor falou ao profeta Oséias: dizei a vossos irmãos, a mim, quer dizer, vós sois o meu povo, e a vossas irmãs, Ruama, eu me compadeci de vós, terei misericórdia de vós. Meu querido, minha querida, nós somos o povo de Deus. E Ele tem compaixão de nós. A única coisa que nós temos que fazer para que Ele possa nos abençoar é deixar o pecado. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Quando a Bíblia fala gentios, ela se refere à multidão das gentes, multidão dos povos. E aqui diz: para que não andeis mais como andam os outros gentios. Porque nós também éramos gentios, estávamos no meio da multidão, mas fomos chamados para o Evangelho. E agora não podemos mais andar conforme andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Quer dizer, sem luz no entendimento. A pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho de Cristo, ela não tem a luz do entendimento, a luz de Deus, daquilo que agrada e não agrada a Deus. Por isso ela age de maneira errada e vive separados da vida de Deus por causa do pecado de Adão. Toda a humanidade ficou separada de Deus pela ignorância que há neles. Ignorância aqui no sentido de falta de conhecimento. Não no sentido da pessoa ser estúpida, bruta, nada disso. Muito embora muitos sejam mesmo, mas isso não vem deles próprios, mas sim do espírito maligno que os domina. Pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Nesse contexto, a palavra dissolução quer dizer devassidão, falta de freio moral, perversão de costumes, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está passando para nós aqui é que tem que haver uma mudança em nós, no nosso modo de viver, para que o inimigo não possa mais nos usar, não possa mais nos enganar e tomar a nossa bênção. No livro de Jó, no capítulo 36, um dos amigos de Jó, chamado Eliú, ele chama a atenção de Jó dizendo que os seus pecados é que estão impedindo que Deus o abençoe. Está escrito assim: prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Meu irmão, Deus tem sempre razão. Nunca se atreva a colocar a culpa dos seus problemas em Deus. Deus não erra, Deus não é injusto com ninguém. E Ele sempre te avisa, sempre te mostra quando o diabo está cirandando você, está te rodeando, querendo te prejudicar. Deus sempre envia alguém, uma palavra, uma orientação para mostrar para você que você está no caminho errado. Se você não está conseguindo a solução do seu problema, é porque alguma coisa está impedindo você. Eliú falou para Jó: deixa eu falar com você. Então Eliú disse: desde longe repetirei a minha opinião. E ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas.
Contigo está um que é sincero na sua opinião. Então Eliú está falando para Jó, olha, preste atenção porque eu vou ser sincero com você. Eu não vou te enganar. Não tem injustiça em Deus. Eis que Deus é muito grande, muito poderoso, pode fazer tudo num abrir e fechar de olhos. Contudo, a ninguém despreza. Não tem uma pessoa sequer na face da terra que, indo ela de encontro ao Senhor, ela é desprezada por Ele. Pode ser a pior pessoa, o pior pecador. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não rejeita ninguém. A pessoa que não entende que precisa deixar o erro e se converter ao Evangelho, essa pessoa está bancando a tola, o tolo, e está dando ao diabo o poder de agir na sua vida. Coisa que ela nunca deveria dar. Então Eliú está dizendo a Jó, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande em força de coração, não deixa o ímpio viver. Não é que Deus agora vai matar o ímpio, não. O que diz aqui é que o ímpio não tem vida, ele vegeta sobre a terra. Por mais que ele tenha amigos, riquezas, bens materiais, ele não tem paz, não tem felicidade. Para Deus, a pessoa ímpia é pior do que o pior pecador, porque o ímpio é aquele que ouve a palavra, conhece a palavra, mas não respeita, não honra a Deus. Esse, por mais que ele tenha muitas riquezas, muitos bens, ele jamais será uma pessoa realizada na vida. O ímpio vive falando mal de todo mundo, xingando todo mundo, para ele ninguém presta, ninguém vale nada. Essa pessoa, ela não tem paz, ela está atormentada, ela sempre acha que alguém está fazendo mal para ela, está perseguindo ela, quando na verdade ela mesma está lhe causando mal, por não respeitar o que diz a palavra de Deus. Eliú continua dizendo, Deus é muito grande e faz justiça aos aflitos. Não deixa o ímpio viver e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Deus jamais tira os olhos de sobre aquela pessoa que é praticante da sua palavra. Pelo contrário, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, diz que Jesus com seu sangue nos comprou para o Pai, e fez de cada um de nós, para o nosso Deus, reis e sacerdotes. Meu querido, minha querida, isso é muito importante. É muito importante nós sabermos que estamos assentados em Cristo, com o Rei dos Reis, e somos feitos por Ele como reis, e fomos colocados no mesmo trono, digo, na mesma posição espiritual, daqueles grandes heróis da fé no passado, aqueles que serviram a Deus no passado. Nós, os que cremos, não somos diferentes. Quando nós formos orar, nós temos que saber que nós estamos assentados no trono com os reis, com aquelas pessoas que venceram no passado. E nós estamos assentados ali como reis. Deus nos considera iguais a eles, temos a mesma posição espiritual, estamos no mesmo patamar. Se cremos de verdade, e Deus nos atende assim como atendeu a eles no passado. Ah, mas eu não estou conseguindo. Não está conseguindo porque está havendo impedimentos. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus disse para Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Se você não está conseguindo, é porque está faltando isso para você. Você tem limitado o poder de Deus, você não tem crido de verdade e você também não está agindo de modo perfeito. O seu coração não é perfeito para com Deus. Então Deus disse para Abrão, Ele está dizendo para você, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não imponha limites. Quando você for me pedir alguma coisa, não limite o meu poder de te atender.
Peça o que você quiser, peça o melhor, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós temos que andar na palavra, nós não podemos nos desviar daquilo que Deus diz. Só assim nós seremos perfeitos na fé. Abraão aprendeu isso. Ele não duvidou quando Deus lhe disse, por exemplo, que ele seria pai de muitas nações. Apesar de que isso era algo impossível de acontecer, não tinha jeito. Ele era da idade de 99 anos. E Sarai, a sua mulher, era uma velha de 90 anos. E ainda por cima, era estéril. Como é que ia se cumprir aquilo que Deus disse para ele? Que ele seria pai de muitas nações? Ele não tinha nenhum filho e já tinha 99 anos, sua mulher tinha 90 e era estéril. Mas a Escritura Sagrada diz: e creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Passou 9 meses, Isaque nasceu. Como é que isso foi possível? Por causa da fé de Abrão. Romanos 4,18 diz: o qual creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Entenda que Abrão tinha 99 anos, Deus levou ele para fora da tenda, falou com ele: Abrão, olha para o céu. Ele olhou para o céu, falou: conta as estrelas, se você é capaz de fazer isso. Não era capaz. Então Deus disse para ele: assim será a tua descendência. E o que aconteceu? Creu Abraão, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. E sem enfraquecer na fé, ele não considerou o seu próprio corpo já amortecido, e nem considerou o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, diante da promessa de Deus, ele não vacilou por incredulidade. Antes ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus, Ele quer nos dar o melhor. Não podemos permitir que a nossa pequena fé limite o que Deus pode fazer na nossa vida. Nós temos que, assim como Abraão, estarmos certíssimos de que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer. Não importa se no passado nós fomos os piores pecadores da face da terra. O Senhor manda nos dizer a mim, quer dizer, meu povo, vocês são o meu povo, o povo de Deus, amados do Senhor. Diga a vossos irmãos a mim e a vossas irmãs Ruama, quer dizer, eu me compadeço de vocês. Vocês são alvos da minha misericórdia. Somos povo de Deus, podemos falar com Ele, podemos abrir o nosso coração e pedir aquilo que nós quisermos, e Ele nos concederá. Voltando agora ao livro de Jó, no capítulo 36, versículo 8, diz: e se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Então preste atenção, você que se sente preso, com a vida amarrada, nada do que você tem feito vai para frente, a vida é uma mesmice, a sua situação não muda de jeito nenhum, a sua cura nunca chega, a prosperidade não vem. Deus está dizendo aqui que Ele já tem mostrado para você, Ele tem falado no seu coração e te mostrado onde é que você tem errado. Deus está dizendo que já tem te mostrado onde é que você tem errado. Então, seja humilde e aceite a correção de Deus. Eu sei que tem pessoa aí que há muito tempo Deus já vem incomodando ela com uma certa situação
mostrando para ela que o que está impedindo ela de ser abençoada é esse tal fato, essa tal coisa, e ela até hoje não tomou uma atitude de resolver isso. Seja sábio. Eu tenho que ser uma pessoa inteligente. Se eu não estou sendo atendido, é porque tem algo atrapalhando a minha comunhão com Deus. E Deus revela. E revela isso aos seus ouvidos. Deus fala diretamente com você. Ele não fala comigo qual é o seu problema, não. Ele me usa para pregar a palavra e toca no seu coração e te mostra onde é que está o erro. Você sente isso. Você sabe quando Deus fala com você. Então, quando você está lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, Deus fala no seu coração. E Ele te faz ver onde é que você está errando e te diz o que você tem que fazer para se consertar e ser perdoado e ser abençoado. E Deus fala para o seu ensino e lhes diz que se convertam da sua maldade. O Senhor lhe mostra o seu erro, que é para que você se acerte. E para terminar, no versículo 11 diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Deixa eu orar com você. Pai, é muito alimento para um dia só, mas é o que nós precisávamos, é o que nós precisamos. Como é confortante, Senhor, saber que o Senhor nos ama e que se compadece da nossa ignorância e da nossa falta de conhecimento e até mesmo da nossa falta de fé. Senhor, meu Deus, nós sabemos que não existem impossíveis para Ti. E sabemos que agindo o Senhor, nada nem ninguém pode impedir. Pai, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a crer em Ti, como dizem as Escrituras, sem aumentar e sem diminuir, sem limitar o Teu poder, porque o Senhor pode todas as coisas. E, meu Deus, eu vou usar a minha fé agora em favor dessa pessoa que me assiste. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a saída do mal e mando que essa aflição, essa tristeza, esse sentimento de que tudo está perdido, de que não tem mais jeito, essa opressão do inferno, eu mando que desapareça dessa vida. E eu digo a você, espírito de enfermidade, que se encostou nessa pessoa, você que se alojou em qualquer parte desse corpo, nos olhos, no nariz, na garganta, na boca, no pescoço, na gengiva, nos pulmões, no coração, no esôfago, no estômago, no fígado, nos rins, nos intestinos, no pâncreas, nos ovários, na próstata, na bexiga, no baço, no quadril, nas pernas, nos joelhos, nos braços, nas mãos, nos pés, onde quer que você esteja. Eu te mando em nome de Jesus Cristo, desde o alto da cabeça à planta dos pés, pega todo o teu mal e sai em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Respire fundo agora e diga: obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que a paz do Senhor habite no seu coração. Assim seja.